a Rosemarie Strack Cândido, mais uma vez sendo entrevistada aqui ao vivo por mim. Rosemarie, muito boa tarde, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. É uma alegria muito grande estar neste sábado aqui fazendo parte deste programa que tem um alcance tão grande que eu costumo dizer que a região, e inclusive no Paraná, a Rádio São Bento é ouvida. Você fala o Paraná porque você tem vínculos familiares lá. Tenho os meus parentes, tenho os meus tios, primos, que também são ouvintes da Rádio São Bento. E outro dia eu estava em Mafra e lá estavam ouvindo o quê? Rádio São Bento. Ah, que bom, Rosemarie. Fico muito feliz e mais feliz por você me ouvir aqui. De vez em quando a Rosemarie, nos sábados, entra, né? Sempre traz uma mensagem bacana pra gente ou participa da programação. Para mim é motivo de alegria. Esse momento de pandemia, você agora... Você está aposentada já, Rosemarie? Sim, eu estou aposentada pela prefeitura e à noite eu tenho 4 horas com o Bom Jesus, a Unopar. Eu já trabalho lá, este ano fará 11 anos que eu estou lá. Agora, durante 15 dias, eu estou tendo algumas aulinhas a mais por conta de uma professora que está doente. E assim, Chaves, falando em educação, eu estou vendo o quanto cuidado, a exigência que é feita com relação à educação, a todos os cuidados que todos os profissionais têm. Então, eu tenho vivido isso bem de perto quando eu vejo como acontece lá. Nós chegamos lá, passamos o álcool, é visto a temperatura, mas mesmo assim, eu vou falar por mim, pelo menos 4 vezes durante este período que eu estou lá, lavo as mãos, temos todos os cuidados. Então, os pais podem ficar muito tranquilos nesse sentido, e eu vejo com os adultos, que bom que estão voltando, que bom que é medido o tempo todo, como é que as coisas estão acontecendo para que todos tenhamos segurança, profissionais, estudantes, acadêmicos, as famílias e por aí vai. Muito bem. Rosemarie, quantos anos foram na educação municipal? Quase 35. Quase 35 anos de educação, mas hoje eu ainda ouvi o meu marido falando com a irmã dele, a minha cunhada. A Rosemarie, ela está aposentada, mas o trabalho não saiu dela. Então, se tem alguma coisa da educação, nossa, e agora é um período que nós vemos o tempo todo informações, tem palestras, tem eventos que é online, que nós vemos de forma virtual. Então, o tempo todo, a educação é uma paixão para mim. Muito bem, dito isso, Rosemarie, deixa eu só dar uma informação antes Sim. aqui. O pessoal que está passando mensagens aqui, ó, gente, com relação a fazer o agendamento para vacina, lá no Anísio Alberto, o pessoal está reclamando que não está dando, Não se preocupe, a vacinação com as pessoas de 80 anos mais vai continuar. Que está um congestionamento lá, tem gente ligando para saber, mas meu pai tem 79, pode? Não pode, não liga lá, gente, porque está congestionado mesmo. Então está sendo loteria conseguir ligação lá. O 3635-2228 é da Vigilância Sanitária, também pode ligar lá, o Centro de Vigilância da Saúde, tá certo? Mas não adianta passar mensagem que dizer, não está dando, é porque está congestionado mesmo. Mas não vai ser só hoje, tá? O importante é que você vacine seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu sogro, sua sogra, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, que tenha mais de 80 anos, de 80 a 84 anos, tá bom? E a gente vai trazendo mais informações, inclusive hoje à tarde eu vou dar uma saída aí depois do programa aqui para verificar e trazer aqui no programa do Dioraci da Silva. Rosemarie, vamos direto aí, porque tem muito assunto hoje. Tem mais alguns detalhes que eu gostaria de a gente trocar umas figurinhas aqui, mas não vai dar. Sim. Nós tivemos a sua passagem pela educação. Vou falar aqui para os meus ouvintes o que algumas vezes aconteceu, de eu levar ou para você, ou para a Noeli, ou para a Adriana, ou para a Celina, situações negativas que estavam acontecendo. Sim. Mas eram coisas pontuais que eu levava, Sim. olha, tenta resolver, que o pai reclamou sobre isso, a mãe reclamou sobre isso, e eram resolvidos. Porque, no meu entendimento, os problemas da educação precisam ser resolvidos, porque à medida que você externa alguns problemas, né, dá uma impressão assim que está tudo bagunçado, e não é isso. Como é a gestão da educação? Já dentro, eu quero que você comece falando sobre a gestão da educação,
como foi o seu trabalho com o professor Josias Terres, ali naquela transição de você passar as informações da educação para ele, e você não tinha por que tapar o sol com a peneira, dizer, não, aqui está tudo maravilha, aqui é o país de Oz. Tem algumas coisas negativas que você também falou para ele. Como é a gestão da educação e qual foi o teu relacionamento profissional com o Josias na transição? Sim. Quem passou as informações foi a professora Noeli, porque eu não voltei mais para a educação depois das eleições. Quem continuou responsável pela pasta foi a professora Noeli. E o que eu vi bem de pertinho, e eu posso falar isso de cadeira, que eu mesma falei isso para a Noeli. Vamos fazer a transição logo. Vamos apresentar todos os dados da melhor forma possível. Inclusive o professor Josias, ele teve as portas abertas, as unidades todas à disposição para que ele pudesse ir até lá, ele pudesse ver de perto as unidades educacionais, o funcionamento, a estrutura, enfim. Foi feito um relatório muito completo de como estavam as unidades, porque logo que nós chegamos na educação, o engenheiro responsável, o engenheiro da Secretaria de Educação era o Marcelo. E foi logo uma das primeiras ações que nós tivemos. Faça um relatório de como está a estrutura. Nós temos escolas de mais de 100 anos. Então, é um desafio muito grande. E assim, então foi colocado todas as informações à disposição, escritas, tanto que eu ouvi o que o professor Josias disse a respeito da educação e do cuidado e da atenção que a professora Noeli teve para disponibilizar todas as informações. E quando nós entramos, quando nós assumimos essa função, tanto, Chaves, que não é segredo para ninguém, que eu resisti no primeiro momento, foi longas conversas para que eu assumisse essa pasta, porque eu sabia o que é estar à frente da educação, considerando as minhas colegas secretárias que tinham passado por lá. E eu via o tamanho do desafio enfrentado. Então, eu trabalhei junto com a Nilva, eu trabalhei junto com a dona Maria Roseli, eu trabalhei junto com a Dorli, com a dona Alda, depois com a dona Salete, a Noeli, que assumiu depois a secretaria e tinha assumido quando a dona Salete foi convidada. Nós estamos acostumados a falar dona, não é? Na escola é tudo dona. Então, eu sabia o quanto é. Mas eu tenho dito que eu gostaria, e quando eu estava lá eu já dizia, e hoje eu digo de novo, queria que cada colega professor passasse pelo menos um mês lá dentro, mas um mês trabalhando e aquilo que tivesse, teria que resolver. Por quê? Porque a educação, sabe a impressão que você entra num liquidificador? Você precisa correr contra o tempo, são muitas ações, são muitas demandas, são muitas exigências de pais, professores, estudantes. Nós temos crianças pequenas. Criança pequena é um desafio enorme pelo tamanho da exigência que ela tem. Então, quando as crianças já estão falando, quando elas já se comunicam de uma forma melhor, fica mais fácil isso para o professor. Mas vá num berçário. E eu tenho dito que quem critica a educação, assuma um berçário ou um sexto ano. E você terá uma dimensão do tamanho do desafio que representa a educação. Pega um berçário, você não sabe o leite que essa criança toma, como ela dorme, se ela dorme de barriguinha para baixo, para cima, se ela usa chupeta, se ela não usa. Você precisa ter 1001 olhos. Elas mexem, elas precisam de interação o tempo todo. E isso é um verdadeiro desafio para todos os profissionais da educação, desde aquele que é responsável pelo atendimento da criança, a pessoa que deixa tudo limpinho, a pessoa que cozinha, a pessoa que gerencia. Cada um tem um desafio e uma responsabilidade enorme para
com a criança, para com as famílias que entregam o seu bem mais precioso, que são os filhos. Certo, Rosemaria. E você fez algumas citações sem contar ainda que o profissional tem que ficar atento à saúde da criança. Se é intolerante, se é diabético, se tem problema, isso também vai na carga do profissional. Bem lembrado, Chaves, bem lembrado, porque as crianças têm intolerância à alimentação, as crianças, elas têm febre, e você não sabe, o bebê, ela não sabe, qual é a comunicação dela? É chorar. Então, esse profissional precisa estar muito bem preparado. E quando você falou como foi a gestão, o teu questionamento, a tua colocação, então, olha só. Quando eu falo que o Josias teve as portas abertas, eu falo isso, não que a última gestão não fez isso, não. Ela também nos recebeu muito bem. E, inclusive, a dona Alcione, quando eu cheguei na sala, né, que ela trabalhava, ela me disse... Na transição para 2016 e 2017. Exatamente, 2016 para 2017. Eu vou dizer que a dona Alcione, ela foi de uma sensibilidade muito bacana, e eu me senti abençoada por ela. Porque ela disse para mim assim, Rosemarie, o meu tempo acabou e agora é o seu tempo. Então, o que eu entendi? Venha e faça o que tem que ser feito. E diante desta fala, todos os questionamentos foram respondidos, foram colocados, mas quando você assume, é que você vai ver. E olha só, eu lembro muito bem, o primeiro mês, então, quando eu disse sim, eu ainda estava na sala de aula, era dia 22 de dezembro, na ocasião, eu tinha convidado as crianças que eu era professora, e elas foram na minha casa. Então, eu ainda queria fazer um agrado para elas, um lanchinho, uma coisinha. E a dona Alcione me disse, venha na secretaria. Lá fui eu correndo de manhã ainda. Foi dia 22 de dezembro. E neste mês, a minha conta telefônica veio de R$300 no mês de dezembro. Tua conta pessoal. A minha conta pessoal, porque nós não tínhamos acesso ainda, né? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos que colocar a educação para funcionar. No primeiro momento, quando você tinha que planejar já. E olha só, tinha plantão de creche, 2 centros de educação infantil, nós tínhamos que colocar um diretor lá dentro, nós tínhamos que ter... e não é só de abrir a unidade, precisa pensar na alimentação, precisa pensar no profissional. Eu lembro muito bem, era 24 de dezembro, o Papai Noel chegando e eu estava com a professora Mina Lise no telefone ainda, pensando como nós faríamos o plantão, porque ela assumiria a unidade, o CEIM Peter Pan. E aí precisa de toda uma estrutura. Esse prédio ele precisa estar limpo, ele precisa ter alimentação, e não é qualquer alimentação, porque as unidades de educação infantil, as crianças, quanto menor elas são, mais inclusive ela tem maior custo. Isso é uma realidade para os pais, inclusive, para as famílias. Então, você precisa ter toda uma estrutura, uma demanda preparada. Então, por isso que quando eu digo que o professor Josias foi recebido de portas abertas, isso realmente aconteceu, não foi diferente comigo. E ele falou isso aqui também. Ótimo. Obrigada, professor Josias. E assim, você entra lá, você tem uma agenda enorme. Trabalhei muitas vezes nos finais de semana, precisava organizar a equipe de trabalho. Isso, nós queríamos que as pessoas melhores preparadas estivessem à frente das unidades de educação infantil. Eu vou, agora meio-dia 18, eu vou confidenciar um negócio aqui, sem pedir permissão para a Rosemarie, mas é para as pessoas que estão ouvindo entender. E todos que me ouvem, você também sabe que, desde lá da dona Roseli, eu sempre, aqui no rádio, no jornal por onde eu passei, no site onde eu escrevo, eu tenho trabalhado assim para mostrar a educação assim, de forma que os pais possam ajudar, os professores se sintam valorizados, porque a educação merece. E eu com a Rosemarie, a gente não tinha muito contato, e a nossa nasceu uma amizade quando? Numa ocasião eu fui na tua sala fazer uma entrevista, e a gente começou a conversar, e a Rosemarie parou o que ela estava fazendo, já estavam em 7 meses lá, e ela teve uma crise de choro.
Por quê? Tinha algumas coisas que você não podia mudar e você queria fazer aquelas mudanças. Aí depois você até me pediu desculpa e disse, Chaves, foi mais um desabafo, porque realmente a educação é tão preciosa, mas tem coisas que a gente não consegue. Terminou assim com coisas que você não conseguiu? Sim, eu ainda me emociono, Chaves. Nós temos muitas limitações, sem dúvida nenhuma. Então, quando nós pensamos no orçamento que você tem, então, no último ano, agora em 2020, o orçamento era de 84 milhões, mas veja só, você tem uma. Eu não tinha que correr atrás do recurso financeiro em termos de dinheiro, né? Agora eu queria fazer uma parte com relação às escolas particulares, que elas têm um desafio enorme para manter e que a pandemia foi um desafio sem tamanho. Então, voltando. Chaves, nós tínhamos uma folha de pagamento que limitava, uma folha de pagamento muito grande. Então, quando nós pensamos, e o professor ainda recebe pouco, eu sei disso. Então, olha só, folha de pagamento, a estrutura das unidades educacionais, é a formação, os estudantes que estão lá, que precisam precisam de muita coisa que muitas vezes você não consegue atender a tudo. Além disso, tem as famílias que são fragilizadas. Eu ouvi outro dia você dizendo o pouco que você teve contato e que você viu. Então, são famílias extremamente fragilizadas e quando você olha para todo o desafio que você tem e o quanto você precisa trabalhar para que você possa dar conta de toda aquela demanda. Então, assim, é muito trabalho, é um desafio muito grande e eu posso garantir que nós tínhamos uma equipe extremamente comprometida, uma equipe que sabia o que estava fazendo, uma equipe que amava a educação. Então, por conta disso, você se sente sensibilizado com aquilo que você não dá conta de fazer, por conta das limitações que você vive. Mas falando das conquistas que nós tivemos na gestão, então, olha só, falando pela estrutura física, que é um desafio visível para os pais, porque muitas vezes a questão do ensino propriamente dito não me foi cobrado tanto assim, não. E a essência da educação é o ensino. Mas o ensino não pode ser feito de qualquer jeito. Precisa ter uma unidade escolar que não chova. A vigilância sanitária faz 1001 exigências, os bombeiros e por aí vai. Então, olha só, falando das conquistas. Nós só tínhamos um engenheiro que era dividido com a Defesa Civil, portanto, ele só tinha 4 horas, meio período, para desenvolver o trabalho dele. Ele tinha que atender no outro período a Defesa Civil. Aí, nem um computador se tinha para esse profissional. Ele trazia de casa. Esse era um equipamento pessoal. Então, olha só, foi feito um concurso público para que pudesse ter mais profissionais. Então, tanto que ficou na equipe o Gabriel, o Ariel, a Kiara. Durante esse período da última gestão, nós também tivemos estagiários, tivemos o Felipe, que passou por lá, tivemos o Matheus, que também nos ajudou por meio da Secretaria de Planejamento. Então, isso tudo foi uma conquista, os equipamentos adequados para esses profissionais trabalharem. Então, quando nós pensamos nisso tudo, foi muito trabalho. Além disso, teve concurso para os profissionais da educação. Esse concurso não tinha acontecido há muitos anos já. Nós tivemos uma equipe, a ATP, que é a equipe de apoio técnico-pedagógico para os profissionais. Então, tivemos psicopedagoga, assistente social concursada, tivemos
psicóloga lá dentro da Secretaria de Educação. Isso era um projeto desde a época do Silvio Drevik, que não tinha saído do papel. Né? Quando nós pensamos na proposta curricular, eu tenho o maior orgulho do mundo com relação a isso. Porque foi um processo de construção junto com os profissionais. Essa proposta curricular não foi escrita pelo secretário, pela equipe da secretaria sozinha, não foi do prefeito, não foi uma proposta comprada, foi escolhida a metodologia, quais eram os autores que iriam embasar. Foi feita uma revisão completa. Além disso, orgulho para nós, gente, foi a formação dos profissionais da educação. Então, olha só, quando nós dissemos esse sim, nós fomos, aí a Noeli já também resistiu, mas veio para a Secretaria de Educação trabalhar conosco. Nós fomos até o SENAC. Vamos elaborar uma proposta de formação. E aí, qual não foi a nossa surpresa? Não tinha orçamento para isso. Então, nesse primeiro ano, e depois, inclusive, nós tivemos uma parceria incrível, gente, do Movimento Santa Catarina pela Educação. Ele teve uma sensibilidade, uma atuação fantástica para auxiliar esse professor. O professor, ele precisa ser alimentado constantemente para que ele possa dar conta das demandas de uma sala de aula. Porque não é ir lá só ministrar conteúdos. Ele precisa conseguir organizar essa sala de aula com todas as demandas que o aluno vem. E não são poucas, não. Por trás desse aluno, nós temos uma família, nós temos medos, nós temos uma história, nós temos dificuldades de aprendizagem e por aí vai. Então, nós temos um orgulho muito grande do trabalho que foi desenvolvido na Secretaria de Educação. E eu gostaria que muitos passassem por lá como gestores para que pudessem sentir o que é a Secretaria de Educação. Ainda eu queria falar dos grêmios que foram buscado uma reativação para fortalecer, foi feita formação, as aquisições que foram feitas na Secretaria de Educação, como brinquedos que não tinham sido feitos há muito tempo, livros. Gente, os livros, para nós, professores, estudantes, é uma preciosidade. Os livros, os brinquedos, os materiais para os professores de educação física que não podem me deixar aqui mentir há quantos anos não tinha sido comprados, adquiridos. Foi comprado o terreno para o CEIM Nosso Mundo, que era uma demanda muito antiga. O CEIM Raio de Sol, outra aquisição. As estruturas das unidades, pintura. Quando que as unidades tinham sido pintadas? A pintura da vida. O ambiente escolar, ele tem uma diferença muito grande quando ele mostra o cuidado que se tem. Então, foram inúmeros os trabalhos que foram feitos na última gestão e que nos orgulham. As funções, gente, passam. O secretário, ele passa a função, mas eu digo que ninguém ocupa o lugar de ninguém. As funções, sim, elas são substituídas por pessoas. São Bento do Sul, nós temos uma equipe riquíssima de profissionais que se dedicam à educação de uma forma ímpar. Nós temos muitos profissionais capacitados para a função de secretário, eu não tenho a menor dúvida. E cada um que passou deu o melhor que podia enquanto estava à frente da gestão. Chaves, eu quero agradecer muito a esses queridos que estão aí prestigiando esse momento em que eu tenho essa oportunidade aqui tão bacana na Rádio São Bento. A Tássia eu conheço há muitos anos, ela ama educação também. Maria, muito obrigada. Juliano,
Cid, esse super psicólogo aí, eu li o texto dele outro dia, entrevista. Cid, eu nem falei nada, nem mandei uma mensagenzinha, mas eu fiquei arrepiada e você escreve de uma forma ímpar. Que bacana nós temos profissionais preocupados, tantos profissionais aí que querem contribuir para que a educação avance cada vez mais. E agora, Chaves, ainda queria reforçar que é um período muito delicado para a educação. Por quê? Porque a educação teve um boom, né? Então, em termos tecnológicos, teve que ter um avanço muito grande e todos nós, Chaves, tivemos que nos atualizar. Eu vou dizer para você que, para mim, é uma novidade também ter que estar com os alunos em sala e, ao mesmo tempo, com os alunos que estão de forma virtual. Você precisa se relacionar com eles. Hoje à tarde eu quero dar os telefonemas aí para alguns ainda. Porque, na verdade, você precisa estar próximo sem estar fisicamente próximo muitas vezes, né? Então, a educação, todos nós professores tivemos que nos modernizar, buscar informações tecnológicas, e eu quero dizer que os professores, realmente, olha só, eles tiveram que pegar os equipamentos deles, muitas vezes que também já não estavam mais atualizados, não mais comportavam a educação atual, tiveram que comprar um celular novo, um notebook novo, e eles deram o melhor de si, atendendo o aluno sábado, domingo, de noite, para compensar a ausência física deles. E os professores que eu tenho encontrado por aí, apesar de que nós não andamos tanto quanto nós gostaríamos, mas quando eu encontro um professor ou uma criança, eu não consigo deixar de perguntar como está a educação, como está lidando com isso. E os professores, eu não falei com nenhum que tenha dito que não é bom os professores estarem voltando, que é legal, que essa proximidade, ela favorece essa interação, o tamanho do prejuízo que todos nós temos, porque quando a educação perde, não é só a educação, quando a educação está em desvantagem, todos nós temos desvantagens em termos de país, em termos de estado, de município, as famílias, as pessoas de forma geral perdem muito. Então, está todo mundo buscando e trabalhando para que isso aconteça da melhor forma possível. E, gente, a educação ela está muito preparada para o retorno. Antes de falar desse retorno, Rosmary, o Josias Terres, atual secretário de Educação, pessoa pela qual tenho muito respeito também, ele disse que, Chaves, com relação à estrutura, tem coisas pontuais que precisam ser feitas. Mas a gestão anterior está de parabéns, né? Eles trocaram com responsabilidade o setor e eu espero poder fazer a minha parte também. Mas já adianto que nem tudo pode ser feito como nós gostaríamos de fazer. Ou seja, você falou escolas com mais de 100 anos e algumas aí com 20, 30 anos ou menos até, mas que daqui a pouco ela está sendo usada, né? É como um carro. E daqui a pouco ela precisa de reforma, reparos. Isso é constante? É verdade. Claro, imagine só. Nós, uma família, somos 2, 3, 4, 5. Imagine uma unidade escolar. Vamos pegar, então, o Rodolfo Berti, que é uma das maiores escolas do município. Então, quando nós pegamos qualquer unidade escolar que tenha 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 pessoas usando o prédio, vai ficar desgastado. Se você não usar, já tem um desgaste natural, imagine criança que abre porta, fecha a porta, descarga, o vaso sanitário. Então, assim, é uma coisa natural. E uma das coisas que era falado pela equipe, agora eu vou citar o Marcelo, que era o engenheiro, que é um engenheiro concursado também da educação, agora tem uma função na equipe de defesa civil, né, diretor, mas ele, no primeiro momento, quando nós fizemos reunião com a equipe, para que cada um pudesse também se colocar,
a falta de manutenção ao longo do tempo. Porque, assim, você precisa ter um recurso financeiro para isso. Se nós, então, a nossa casa precisa trocar o telhado, é a calha que entupiu, é a calçada que quebrou, é natural que nós tenhamos que fazer investimento nessas unidades. E não é uma, duas, três, quatro. São 50 unidades educacionais. E todas elas merecem que tenha o seu prédio cuidado. E assim, nós não fizemos em nenhum momento coisas direcionadas pelo prefeito Magno, por mim, enquanto secretária, pela funcionária. Não. As prioridades foram definidas pela equipe e pelas demandas que tinham. Então, se eu pensar lá na Denise Arms, a Denise Arms foi feito o refeitório. Essa unidade, gente, tinha a Sofia, que agora me vem à memória também, notificações da vigilância sanitária. Então, não era, eu quero fazer lá. Não houve isso em nenhum momento, nenhum tipo de posicionamento do prefeito com relação a isso. Era uma necessidade. Vou pegar a escola Newton Mendes, a quadra. Essa comunidade esperava essa quadra há muitos anos. Porque lá tem a cerração, a neblina, desce muito cedo. Quem conhece a 25 sabe disso. Era uma escola que tinha atendimento de período integral. Era uma demanda muito necessária. As crianças estavam lá o dia todo e sem uma quadra coberta. E a comunidade estava esperando há muitos anos. Vou pegar Rodolfo Berti, né? Então, olha só. Essa unidade escolar, ela tem problemas, escrito, inclusive pelo engenheiro, de décadas. Há mais de uma década. Não era um problema criado na última gestão. Então, olha só. O que foi feito? Eu lembro muito bem da reunião feita com a APP, com a direção, lá na Secretaria de Educação, o Marcelo, que era engenheiro, e também pedi para que o Chuves, que era o secretário do planejamento, que viesse para ajudar a entender e ver o que é que nós poderíamos fazer. Mas isso não era só por conta da APP, que estava solicitando. Não. Nós tínhamos também uma solicitação da Vigilância Sanitária que queria um laudo do engenheiro dizendo que essa unidade tinha segurança para as crianças. O que foi feito? Então, naquela reunião, ficou decidido que nós teríamos que, a Secretaria de Educação, junto com o planejamento, teria que contratar uma empresa especializada em estrutura para fazer análise desse prédio, onde, então, após isso, é que poderia ser feito qualquer intervenção no prédio. O que aconteceu? Essa empresa foi feita uma compra direta para fazer essa análise, a empresa apresentou laudo, fomos lá na escola, o engenheiro, o Chuves e eu falar com a APP, com a comunidade, os que representavam, para dizer que esse prédio teria que ser interditado parcialmente e que teria que ser reorganizado a unidade escolar para que continuasse atendendo os estudantes. Bom, foi feito isso, aí precisava fazer uma licitação para a contratação da empresa que faria o projeto. Muito bem. Dia 23 de dezembro, para que a gente pudesse nos adiantar e ganhar tempo, foi feita a licitação para fazer o projeto. Porque nós não podemos fazer as coisas como na minha casa, na sua casa. Nós tínhamos que fazer o quê? Bom, dia 23 de dezembro, deu deserta. Não veio ninguém. Nenhuma empresa se apresentou. Nova licitação, toda a organização feita novamente, a documentação, foi feita uma licitação. A empresa que ganhou a licitação não conseguiu apresentar a documentação para fazer o projeto. Nova licitação de novo.
E esse processo foi se prolongando. Então, olha só, isso aqui é desde 2019. Não é de agora esse problema. E ainda nós não conseguimos. Porque aí, depois, foi entendido que que deveria ser feito, deveria ser acrescentado mais melhorias para a escola Rodolfo Berti. E aí, não, eu até tenho, eu não lembro agora de memória tudo o que aconteceu ali, que esse projeto ainda, agora, o prefeito Tomazini assinou para que tenha, para que comece isso. Mas veja, tudo no poder público é demorado, gente. É muito burocrático, é uma caminhada muito grande para que você tenha um resultado final disso. Então, é um processo longo e não é de hoje. Então, é preciso realmente empenho de todas as gestões para que a gente tenha sucesso. São algumas mensagens. Nossa, que legal isso, que bacana. E hoje sou eu que estou aqui, amanhã que sejam vocês, e eu quero aplaudir sempre, onde vocês estiverem. Yolanda, Josefa, Tiago, meus queridos, Rosângela. A gente fica muito feliz, muito grata de saber que todos vocês apoiam a educação, que vocês acreditam nela. E eu quero falar aqui uma coisa do Tiago. O Tiago era ferrenho conosco na educação. Ele fazia a equipe, nos fazia justificar. Aí elas vinham lá, mas o Tiago quer que justifique de novo isso aqui. Não, se o Tiago falou, ele é o diretor de compras, ele sabe o que está fazendo, ele é advogado, nós temos que fazer. Por quê? Porque o secretário de Educação, além de toda a demanda com o pessoal, a demanda pessoal, ele tem uma responsabilidade muito grande. E por conta disso, tanto que nós vemos alguns secretários, e eu digo coitados, aí enroscados com Tribunal de Contas, Ministério Público, porque é um desafio muito grande. E a Secretaria de Educação e o setor de compras põe o prefeito na cadeia, o secretário junto. Então, é preciso muita seriedade. Muito obrigada pelo apoio de quem está aí nos acompanhando. Fico muito grata, muito feliz por esse carinho todo aí. Ô, Rosemary, eu falei de uma vez que você foi às lágrimas lá, mas a gente se emocionou umas 4 ou 5 vezes aí, nesses anos aí. Por que você se emociona tanto ao falar da educação quando tem algumas coisas pontuais? E dentro disso eu te pergunto, te chateou uma fala na Câmara de Vereadores de que nas últimas gestões houve um desrespeito para com a educação? Eu sou capaz de chorar agora de novo, né? Eu não esperava isso. Eu não esperava isso porque a dedicação nossa, junto com a equipe, foi muito grande. E assim, desafios sempre terá para todos os secretários que estiverem ali na pasta. Eu tenho certeza que hoje o professor Josias e a equipe que eu conheço, que está lá, é uma equipe de ponta, mas os desafios terão sempre, e nós não conseguimos fazer todas as coisas. E a palavra desrespeito, ela é muito forte. Eu agora lembrei da professora Tine, que ela dizia o seguinte, que nós vamos das lágrimas ao riso. Então, eu sou uma pessoa sensível, sou uma pessoa emotiva, mas eu nunca deixei que a emoção fosse maior, ou a falta de razão na hora de algum tipo de decisão. Bem pelo contrário, eu sou aquela pessoa que conta até 10, até 20, até 100, e jamais ser ofensiva com relação às pessoas. Por isso que eu fiquei machucada.
nós falamos sobre educação. Tem mais coisas que não vai dar tempo da gente falar. Você tem professores também lá na Câmara, você espera que eles sejam aí um fio condutor para os caminhos da educação rumo ao bem, rumo ao sucesso, rumo a crescer cada vez mais? Isso mesmo. Então, os professores são o nosso orgulho, assim, sem dúvida nenhuma. E a gente espera justamente isso, que os professores, que eles defendam no sentido de contribuir com a educação, enquanto toda a importância dessa pasta, com as famílias, porque as famílias hoje, mais do que nunca, gente, elas estão muito mais vulneráveis do que antes dessa pandemia, porque as famílias tiveram perdas muito grandes com relação à pandemia, a todo esse processo, a essa doença que aconteceu, e eu espero de todo o coração que os professores sejam os primeiros a defender a educação. Você veio aqui depois da campanha eleitoral, né? Uma experiência, no começo a Rosmari não queria ser nem candidata a vereadora, depois acabou sendo candidata a vice-prefeita. E vou falar um negócio, muita gente foi convidada, não quis. E aí, mas quem representaria bem o partido junto com o então prefeito que tentou a reeleição, Magno Balmo? Veio o nome Rosmari Cândido. Por que Rosmari? Pelo carisma, pelo trabalho, pelo reconhecimento, pela forma de se dirigir às pessoas. E essa experiência hoje te coloca como uma das pessoas que estão, e você me disse aqui, inclusive em entrevista, que meu interesse não é político, mas hoje as coisas acabaram evoluindo de uma forma que a tua contribuição é necessária. Você é colocada como uma das potenciais candidatas à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada estadual. O que você diz desse desafio? Chaves, é com alegria que eu vejo o meu nome citado entre outros do PP hoje. Eu tive uma experiência incrível na política, foi desafiador, sem dúvida nenhuma. Foi um calo nos pés, foram noites mal dormidas, foi uma experiência que eu tive com a comunidade de uma forma diferente, porque enquanto professora, nós temos muito mais um contato por meio da escola, por meio dos alunos, mas quando a gente vai para a rua, nós vemos de verdade o que é que as famílias precisam. E hoje eu vejo mais do que nunca o quanto a política é importante e o quanto as pessoas querem saber da política, o quanto as pessoas estão se politizando cada vez mais e a importância que as mulheres estão tendo na política. Tanto que na última, na campanha, na eleição anterior, nós tivemos a nossa candidata Nilva, que não se elegeu por 14 votos, e nós não tínhamos uma representação na Câmara de Vereadores. Isso fez falta? Fez falta, porque a mulher, ela tem um olhar diferente, ela tem um olhar diferente por conta de toda a história, por conta de toda a luta, por conta de todos os afazeres que ela tem, por conta daquilo que ela vive no seio de cada família. Então, eu estou pronta hoje, Chaves. Eu fico muito feliz que tenha muita gente que também está lá com o seu nome e que está preparado. Então, aquele que tiver melhor é o candidato. E eu também me coloco à disposição da comunidade da nossa região. Se o partido escolher, vai gastar. Se o partido me escolher, estarei lá com mais esse desafio. Muito bem. Você lembra que você conversou uma ocasião comigo, assim, foi uma conversa informal, você disse, Chaves, eu vou, mas em momento algum, em outras palavras, nas tuas palavras, em momento algum eu vou colocar em xeque tipo, o meu sobrenome, o meu patrimônio, a minha família, a minha profissão. Eu vou para tentar oferecer o melhor, mas
na verdade, na transparência e no objetivo. Isso, e foi assim que eu vivi mesmo todo esse período de política, esse período de campanha eleitoral, né? Sendo eu mesma, sendo sempre eu mesma, com as minhas características, com as minhas qualidades e com os meus defeitos também, né? Então, realmente, e é isso o que eu vejo que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas reais, pessoas que vivam na comunidade, mulheres que lavem, que passem, que cozinhem, que limpem parede, que sabem realmente o que uma comunidade hoje precisa. E foi assim que eu vivi todo esse tempo. Eu sou muito grata ao partido pela oportunidade que eu tive. Eu fui com resistência no primeiro momento, né? Meu Deus, será que eu tenho toda essa força? Será que eu tenho esse potencial? Mas hoje, mesmo não tido sucesso, eu vejo o quanto de qualidade nós temos enquanto mulheres, enquanto professora, enquanto pessoa. E eu sempre dizia na Secretaria de Educação que eu queria que as pessoas gostassem de mim como a Rosemarie. Porque se elas gostassem só da secretária, elas então gostavam, simpatizavam com uma função. E além de uma função, tem muito mais por trás de todas nós mulheres. Então, e é isso que eu sinto nas ruas, o que eu sinto isso nos lugares por onde nós estamos. Que as pessoas acreditam em nós. E por isso que nós também precisamos nos esforçar e dar a nossa parcela de contribuição. E é isso que eu também espero de todos os políticos que foram eleitos, que deem o seu melhor contribuindo com a comunidade. Porque apontar o dedo para o que não foi feito, apontar o dedo para aquilo que não está bom, é muito fácil. Mas nós queremos soluções, alternativas, acréscimos. E é isso o que nós esperamos e contamos. Muito bem, Rosemarie. Agora, às 13 horas, o Juraci da Silva deve estar chegando aí já. Boa tarde, Luzardo. Boa reportagem. É o Biro, né? E esse é crítico. Muito obrigada! Hélio Ignazuki, o Biro. Biro! Corintiano, mas tudo bem. E o Biro, que quando ele não gosta, ele fala. Ele sempre foi respeitoso, crítico, mas sempre respeitando, sempre colocando nas palavras a educação, que é o que a gente espera de todas as pessoas. Que tem algumas críticas que vêm, principalmente na rede social, né, Rosemarie? Que, nossa, dá vontade de você assim... Enfim, parabéns para a Rosemarie, dona Rosemarie de Esquina. Ela está sempre presente em cada promoção que nós fizemos aqui, a família Cel. Legal! Obrigada! Boa tarde, esse aqui é por Juraci. Muito bem, olha só, gente. 13 horas, 1 minuto. Rosemarie, dizer mais uma vez, foi uma alegria, né? Vou falar para você o que eu falo fora do microfone. Desde a primeira vez que eu te entrevistei, você cresceu muito, porque você não era acostumada também a se dirigir às pessoas por meio do microfone. E hoje você realmente é uma oradora, ótima oradora. E para mim é sempre um prazer conversar contigo. Então, muito obrigado. Teremos outras vezes. Eu sei que você quer fazer a tua homenagem também para as mulheres aqui de São Bento do Sul. Pode ficar à vontade. Chaves, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou dizer para vocês que quando eu falo, eu ainda tenho borboletas no estômago. Mesmo tendo falado muitas vezes, eu ainda tenho aquele frio na barriga. Mas acredito que muitos que não confessam também devem ter. Eu quero falar com as mulheres de uma forma muito especial e quero fazer um convite. Olha só, na quarta-feira, o Senai nos convidou, a vereadora Terezinha Dibas e eu, para fazermos uma fala, um bate-papo com os alunos do Senai, e aí será aberta ao público também. É Mulheres que Transformam. E será uma alegria muito grande ter os nossos queridos amigos aí participando. Nós, mulheres, temos uma história de luta, uma história, na verdade, uma caminhada
para que hoje nós estejamos aqui. E veja só, a Fundação Getúlio Vargas diz que só 7% das mulheres ocupam funções de grandes chefias. Por isso, eu sei que já é para mim parar de falar, mas eu só quero dizer mais uma coisa. Um vereador, amigo meu, querido, super competente, foi pedir um voto para mim. Eu disse, meu querido, eu não vou votar em você, porque eu votarei em uma mulher. Porque eu queria valorizar as mulheres. E eu quero terminar, encerrando a entrevista, então, desejando que as mulheres sejam elas mesmas, com as suas fragilidades, mesmo enfrentando críticas, desafios, que cada uma seja aquilo que ela é e que ela acredite nela mesma, porque ela tem um potencial muito grande e que nós, mulheres, não olhemos os defeitos, as nossas falhas, com uma lupa gigante, porque nós somos muito críticas com as nossas colegas mulheres. Coisas que nós deixamos passar para os homens, para as mulheres a gente não deixa, não. E eu quero terminar, então, a entrevista, agora de verdade, com o fragmento de um texto do presidente Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos, dizendo que não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, onde o realizador de proezas poderia ter feito melhor. Todo o crédito pertence ao homem que está na arena, que luta, que tem a face cheia de suor, de sangue, de poeira, mas que está lá e que luta. E que ele nunca estará junto àquelas almas frias e tímidas, que não conhecem nem vitória e nem derrota. Um grande abraço a todas as mulheres de São Bento do Sul e região que gostam do programa. Obrigada, Chaves. Muito obrigada, Rádio São Bento. Muito obrigada a você por esta grande oportunidade.